Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a arte de conviver. Eu pensei nesse tema justamente porque eu tenho um livrinho, né, infantil sobre ele. Primeiro porque eu tenho, e segundo porque assim eu comecei a prestar atenção, né, principalmente ontem, né, que aconteceu uma situação comigo e eu comecei assim a parar e me observar, né? O porquê que eu estava naquela irritação, né? Naquela inquietação naquele momento. O que aquela mensagem, aquele atraso teve a ver comigo, né? O que isso me despertou? E às vezes eu gosto de fazer esse tipo de reflexão, porque assim, muitas vezes, né, quando a gente está assim no dia a dia, na convivência com o outro, isso acontece muito, né? Às vezes aquela fala que o outro me faz, né, me direciona, o que aquilo diz sobre mim, né? Por que eu não gostei? Por que eu não me caiu bem? Por que eu me incomodei? Por que eu quis assim realmente, né, falar alguma coisa naquele momento? O que fez eu segurar aquela fala? Enfim, né? Vamos pensar até no dia a dia com os nossos filhos, né? Às vezes os filhos estão lá quietinhos, brincando, de repente começa uma briga, uma discussãozinha entre eles, uma briguinha entre irmãos, e muitas vezes nós pais viemos com toda, né, a energia, às vezes até com voz alta, para conter essa briga. Que muitas vezes, né, na maioria das vezes, eles mesmos por si só vão resolver. E às vezes nem sempre a gente precisaria ter interferido, né? Porque às vezes a gente vem com tanta agressividade nas palavras, no verbal, ou às vezes até no físico, né? Tem pessoas que infelizmente vão também para o lado físico, que faz com que eles não consigam o quê? Resolver os seus problemas uma próxima vez, né? E isso acontece muito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de tomar essa vez, sabe? De querer ser assim, ou responsável, ou né? Ou facilitador dos problemas, ou resolve tudo. Enfim, a gente precisa o quê? Primeiro dar oportunidade das crianças se resolverem, tá? É claro que a gente não vai deixar as crianças abandonadas, sozinhas, fazendo tudo o que elas querem, principalmente os pequenininhos, né, com as idades menores, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que estando diante de, sem o perigo, né, iminente ali, mas que vocês tenham realmente a oportunidade de observar como eles resolvem os seus problemas, né? Como que eles estão reagindo? Será que na verdade eles estão reagindo imitando, né, os nossos comportamentos? E ontem aconteceu uma situação muito interessante comigo, né? Eu levei eles no finalzinho da tarde no médico, no oftalmo. E foi interessante porque estava demorando muito a consulta e eu tinha que voltar para atendimento, né? Que eu já tinha marcado. E aí eu acabei ficando irritada, né? A gente é ser humano, a gente veio uma irritação dentro de mim. Na hora eu até falei perto deles, assim, sabe? Eu tava só eu e eles ali na recepção, assim, era um local grande, né? E eu olhei no relógio assim e falei, desculpa falar aqui, tá, gente? Mas eu vou revelar. Eu falei, puta que saco, que demora, gente. Olha, até agora esperando essa consulta, né? Cheguei aqui tal hora, tô até agora aqui e nada. Alguma coisa nesse sentido. Na hora, um deles virou e falou assim: Mamãe, cadê seu controle mental? Eu achei tão bonitinho na hora, mas ao mesmo tempo aquilo me suou assim, tipo, né? Nossa, o que eu fiz? Né? O que eu falei? Por que eu falei aquilo? Né? Que alternativas eu poderia ter falado antes de explodir? Porque, entre aspas, né? Lógico que eu não dei vexame, não falei nada perto das pessoas lá, mas foi uma coisa comigo, sabe? Assim, tipo, comigo, foi uma coisa assim, como se eu tivesse assim, deixa eu desabafar comigo, porque eu preciso falar para alguém que eu estou insatisfeita com esse horário, né? E isso me dá muito recurso para lidar, né, nas próximas vezes, porque às vezes, gente, a gente fica muito ligado. Sabe aquela história quando a gente fala assim, por que eu preciso ficar ouvindo várias vezes a mesma coisa? Ou seja, por que às vezes uma notícia ruim às vezes uma notícia ruim ela pode ser transformada até positivamente para nós,
Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes assim, vamos imaginar que, infelizmente, vamos supor, né, já aconteceu uma queda de um avião, por exemplo. A gente ouviu na televisão a queda de um avião, alguma coisa nesse sentido. Ou a gente ouve tantas coisas, né, tantas notícias negativas que na hora, né, choca a gente, mas ao mesmo tempo que choca, nos desperta para assim, poxa, o que eu tenho que rever então, né? Até para diminuir essas estatísticas, para poder me ajudar. Então, de repente, assim, poxa, agora talvez vamos pensar melhor em fazer uma manutenção no avião, em fazer uma manutenção em determinadas, né, determinado objeto, determinada situação, enfim. Então, às vezes, né, esse despertar que às vezes os nossos filhos nos fazem, né, isso ajuda muito, porque eu falei, gente, olha como eu estava, né? Até por final do ano, a gente já tá tão cansada, tão esgotada. É semana de prova das crianças, nada justifica, tá, gente? Eu tô tentando colocar para vocês a situação de como nós interpretamos muitas vezes, né, as nossas fragilidades e que todos temos. Só que a gente precisa entender que nem sempre agir dessa forma, né, agir de uma forma impulsiva, de uma forma, né, até assim inconsciente, porque eu não tava com consciência que eu tava legal, né, que eu falei assim, tudo bem que não foi nada grave, foi algo bem simples, mas que pro meu filho, né, ou seja, tudo aquilo que eu passo para ele, né? Vamos ter controle mental, vamos se ajudar, vamos. Quando você tiver com raiva, né? Você tem todo o direito de ter raiva, filho, mas você não tem direito de falar, de explodir pro outro, né? Você não tem direito de bater no outro, de xingar o outro. E eu não tava xingando ninguém, né? Mas de uma certa forma, eles estavam ali do meu lado, tá? Isso foi muito positivo para mim, porque é a mesma coisa do avião. Quando cai, aconteceu alguma fatalidade, você começa a ficar um pouco mais alerta, né? Pelo menos naquele momento, né? Por um tempo, você começa o quê? A se observar, né? Observar o que você pode fazer para melhorar aquela situação. Então, eu pedi desculpa para ele naquele momento e achei super positivo, porque muitas vezes, né, tem muitos pais que falam assim, mas eu vou pedir desculpa pro meu filho daquilo que eu fiz, eu vou perder totalmente a autoridade, isso vai deixar ele mais ainda, né, fazendo o que ele quer, e muito pelo contrário, pessoal. A conexão, né, ela realmente acontece justamente na fragilidade, naquela situação que você coloca-se numa posição de igualdade, entende? Eu tô aqui, você tá certo, né? Você tem toda a razão. Ou seja, o que eu fiz? Eu reforcei um comportamento que da próxima vez, né, ele não vai me imitar. Por quê? Porque ele me corrigiu e eu fui, né? Eu tive a humildade de reconhecer esse comportamento errado, né? Considerado errado, inadequado, e fazer diferente, né? Então, nessa hora, o que me veio, né? Depois que aconteceu tudo isso, né? Que aconteceu essa fala, assim, meio impensada, né? Eu fui lá e perguntei, olha, vai demorar muito? Eu só queria saber, né? Porque eu tô com compromisso. Enfim, não consegui atender ontem, né? Tive que desmarcar a consulta mesmo com o meu paciente, enfim. Mas mesmo assim foi positivo, por quê? Para lidar até com os meus desconfortos, né? Porque às vezes a gente não tem controle de tudo, às vezes a gente planeja algo, a gente quer algo que saia tudo daquele jeitinho, redondinho, da forma que nós planejamos, que nós sonhamos, que nós idealizamos, que deveria ter sido assim, que deveria ter acontecido assim. Só que algumas situações da nossa vida, infelizmente, ou talvez felizmente para poupar a nossa sanidade mental, não acontece da forma que a gente planeja. Então, gente, a arte de conviver, eu penso assim que ela nos ensina a cada dia, seja na convivência com os nossos amigos, seja com nossos filhos, com as nossas famílias, enfim, com as nossas relações, né? Muita coisa que eu vejo no meu filho, né? De repente, assim,
uma lentidão em alguma coisa que me toca, porque justamente eu quero acelerar em determinado tempo, acelerar algumas coisas, aí eu acabo aprendendo que, será que o meu jeito de olhar, de enxergar as coisas, realmente tem que ser dessa forma? Será que não está na hora de eu também, né? Ó, tá final do ano, vamos devagar, vamos selecionar o que eu vou falar de sim, vamos selecionar o que eu realmente vou aceitar para as próximas oportunidades da minha vida, porque senão, gente, a gente vai entrando numa exaustão mental. E será que ele também, né, não tem que aprender de alguma forma algo que eu tenho que ensinar? Então, olha que lindo as relações, ninguém é igual a ninguém, tá? Por quê? Pra gente aprender, né? Então, um é mais acelerado, o outro é um pouco mais devagar. Um é mais agitado, o outro pode ser um pouco mais calmo. Então, tudo isso, pensando numa família, pensando em amizades, olha que interessante como é essa convivência, né? Como a gente aprende muito com o outro. E eu acho tão interessante isso, como o comportamento ele é muito assim imitável, né? Às vezes você vai para um determinado estado, você volta falando o sotaque daquele estado. Você tem um grupo de pessoas, de repente, que são muito negativas. Então a gente tem que o quê? Trabalhar muito dentro de si, né? Pra gente não pensar como elas, né? Pra gente começar a entender e enxergar a vida de uma forma mais, né? Mais o que? Adaptativa. Não é que a gente tem que enxergar a vida tudo como lindo, maravilhoso, tudo é perfeito. Não é isso, não. Mas que a gente consiga enxergar a vida de uma maneira que a gente consiga conviver nela, que a gente consiga o quê? Viver, né? Pensar no aqui e agora, nas coisas que realmente estão acontecendo. Então, eu acho que é muito bacana, né? Então, esse livrinho aqui ensina muito, né? O Gustavo, ele era um cãozinho que ele estava para receber os seus familiares, inclusive um dos primos. E ele estava muito irritado porque ele não queria receber o primo, porque ele pensou assim, poxa, agora meu primo vai dormir na minha cama. Olha a cara de irritação dele, né? Meu primo vai dormir na minha cama, vai brincar com os meus brinquedos. E eu não quero, os brinquedos são todos meus, vão quebrar meus brinquedos. Olha a cara dele, né? Do cãozinho aqui, né? E o primo todo tranquilo, né? Querendo brincar numa boa. E aí ele percebe, né, ao longo do livro, né, como ele estava pensando de uma maneira negativa, né? Ou seja, por que ele não pensou assim, poxa, ao invés de eu trazer meu primo, ele tem uma nova maneira de montar a pista lá dos carrinhos, né? Vai ser um momento bacana de estar em família, de estar em férias. E ele estava todo nervoso, né? Então, às vezes, a gente precisa o quê? Mudar um pouquinho a chavinha, né? Mudar um pouquinho para a gente poder entender que existem outras possibilidades, existem outras formas de enxergar as coisas, né? Não necessariamente elas vão ser melhores que aquelas que a gente enxerga, mas quem sabe é uma maneira, é uma outra saída também. E aí quando ele começa a aproveitar, ele percebe, né? O pai dele teve uma grande conversa com ele e ele percebe que realmente ele estava perdendo tempo, né? Nessa raiva que ele estava sentindo, não que ele não pudesse sentir a raiva, o desconforto, tá? Mas assim, ele estava perdendo oportunidades de fazer, né, umas férias diferentes, umas férias animadas. E aí ele aprende que, poxa, realmente eu vou voltar lá para conversar com meu primo, para brincar e tudo mais, né? Então, eu achei bem importante falar sobre isso, justamente porque foi um fator pessoal meu e que foi um presente, né, o meu filho ter enxergado isso. Eu espero que vocês comecem também a perceber, né, a forma com que vocês chegam nos filhos de vocês, nos amigos de vocês, o que vocês recebem do outro que realmente toca no coração de vocês e toca, né, na ferida e que incomoda bastante e que de repente você pode fazer diferente, tentar enxergar de uma outra forma. Se quiser comentar, fiquem à vontade. Espero que tenha ajudado essa reflexão e até a próxima. Muito obrigada!